Boa tarde. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, dois versículos, 34 e 35. Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Farei a leitura. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Amém? O título do sermão de hoje é uma frase aparentemente contraditória, porque fala da morte e ao mesmo tempo da vida. Quando eu morro, Jesus e nós vivemos. Mas não é uma invenção da minha parte. Esta frase deriva do versículo 35 do texto, onde ele fala: quando você tenta se salvar, você a perderá. Mas quando você perde a sua vida, se sacrifica por causa do Senhor e pelo Evangelho, você se salvará. Analisando bem o que Jesus tem feito aqui na terra, entre nós, é que ele introduziu, na verdade, novos valores para nós. Ele introduziu novos paradigmas, embora bastante paradoxais, eram novos valores e novos critérios. Os valores que este mundo prestigia são sempre os mesmos, não mudam, tanto no passado como no presente. O principal slogan deste mundo é: seja poderoso, seja rico, se destaque, ocupe posições relevantes na sociedade, seja visível. Hoje, por exemplo, no dia de hoje, basta você ter um pouco mais do que os outros, basta você saber um pouco mais dos outros, você já posta na internet. É era de self-marketing, é hora de personal branding. São termos muito familiares que fazem parte do nosso cotidiano. É como se você quisesse dizer ao mundo: olha, estou aqui, bem vivo, eu não morri. Na era em que Jesus esteve presente em nosso meio, também era a mesma coisa. Mas Jesus nos introduziu uma nova forma de viver, uma nova forma de encarar, uma nova cosmovisão, novos valores e critérios. Por isso, no livro de Marcos, primeiro slide, por favor, Jesus diz aos discípulos: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Enquanto todos queriam dominar sobre os outros, queriam estar à frente dos outros, Jesus introduz um novo paradigma. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quer se tornar importante, precisa primeiro servir. Quem quer ser primeiro, precisa se tornar escravo de todos. A igreja, e quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja como comunidade, mas também igreja, cada um de vocês individualmente. A igreja de hoje está muito viva. A igreja de hoje faz de tudo para não morrer, faz de tudo para não sofrer, faz de tudo para não se sacrificar. E para não precisar se sacrificar, acaba se ocupando com atividades internas, cheio de programações. É como se você entrasse na cozinha e, ao invés de fazer comida, você só fica lustrando, polindo as panelas. Comida que é boa, nada.
Por isso a igreja de hoje é duramente criticada pela sociedade. Por quê? Porque não há sacrifício. Você e eu, como igreja, coletivamente ou individualmente, quer evitar ao máximo sacrifício. Esses crentes são iguais a gente, ou pior. Eles são piores do que nós. Irmãos, sem sacrifício não dá mais. A igreja precisa morrer para que Jesus viva. Não distorce também a verdade, né? Não estou dizendo para fechar as portas das igrejas, mas que nós precisamos morrer. Nós precisamos fazer com que uma pequena parte da gente morra todos os dias, para que Jesus que está em nós possa viver. João Batista também diz algo semelhante. Ele falou: é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É importante que você diminua para que Jesus possa crescer, para se tornar visível ao mundo. Mas o que está acontecendo com a gente? A gente faz de tudo, se contorce para mostrar que nós estamos vivos. Você sabe com quem está falando? Você não sabe quem eu sou? Porque você é grande demais, Jesus não aparece. É fundamental, é indispensável que você diminua, que você morra, para que Jesus possa viver, para que todos nós possamos viver. Por isso o apóstolo Paulo, no segundo slide, por favor, também diz aos crentes em Filipos: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O apóstolo Paulo fala aos crentes da igreja em Filipos como eles deveriam se comportar, sem reclamações, sem queixas, sem contendas. Agora, o que significa fazer tudo sem queixas e discussões? É você morrer. Mas quantas igrejas locais já experimentaram o cisma? Quantos irmãos aqui, ao servirem a comunidade, ao servirem a igreja, o reino de Deus, já não levantaram suas vozes, já não trocaram palavras feias com os irmãos? Quantas vezes nós já nos reclamamos? Está errado, é assim, é assado. E quando sua opinião não é aceita, você se sente ignorado, desprezado, aí você reclama, argumenta, não no sentido de acrescentar novas ideias, mas só para mostrar que você está vivo. Eu estou aqui. Eu ainda não morri. Mas a Bíblia disse que quando você faz tudo, quando você pratica a obra de Deus, sem queixas e discussões, você não morre. Ao contrário, a Bíblia diz que você vai brilhar como estrela no universo. E o princípio, quando você morre, Jesus vive e nós vivemos juntos. Você não será esquecido, arquivado numa gaveta ou deletado, nada disso. Ao contrário, você vai brilhar como estrela no universo. Veja Jesus Cristo. Jesus operou tantos milagres, fez tantas obras de Deus, mas ele nunca reclamou. Ele não se queixou. É frio demais, é quente demais, é muitas obras, é muito enfadonho, todo dia a mesma coisa.
estou cansado dessa vida. Ele nunca se queixou. Mesmo diante da morte, ele diz que seja a vontade do Pai feita. Então, o que significa morrer? O que significa você morrer? O que significa, entre aspas, matar uma parte do seu ego? É o sacrifício. E o que significa sacrifício? Eu não estou aqui tentando aliciar ou incitar vocês jovens para irem aos países onde há perseguição religiosa e sacrificarem suas vidas como mártires, nada disso. Não estou colocando em suas mãos armas para irem até Síria e lutar contra o Estado Islâmico. Não estou desafiando você para se tornar homem-bomba, nada disso. O que sacrifício? Por onde nós temos que começar? Slide número 3, por favor. Veja essa fotografia. O próximo. Há uma placa de sinalização. Vocês sabem o que significa essa placa de sinalização? Triângulo com vértice voltado para baixo? Significa de preferência. De preferência. O sacrifício começa com pequenas concessões. O sacrifício começa quando você faz concessões, quando você abre mão de seus direitos. Você tem direito de possuir, você tem direito de comer, você tem direito de fazer isso ou aquilo, mas você abre mão desses direitos. Não estou dizendo para você morrer agora, vender tudo que você tem. O sacrifício pode começar, e deve começar, fazendo pequenas concessões no nosso cotidiano. Olha, próximo slide. Estamos economizando água, tá? Nesses últimos tempos, por causa da escassez de chuva, né? Lá em casa, na minha casa também, algumas medidas foram tomadas para economizar água. Balde, né? Diminuir o fluxo da água que vem da torneira, reduzir o tempo de banho. Olha, e nós conseguimos, a última conta que chegou lá em casa, nós conseguimos uma redução considerável no custo. Nós conseguimos. Acho que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa com isso. Porque se antes eu gastava 10 litros de água por dia, hoje eu já gasto 5 litros. Eu destino outros 5 litros para que uma outra família possa usar. Infelizmente é assim que nós aprendemos, na marra, à força. Eu aprendi que compartilhar é melhor do que não ter nada. Economizar é melhor do que ficar sem. Quando você cede um pouco, quando você abre mão dos seus direitos, é isso que vai acontecer. Todos nós podemos viver juntos. Espero que não precise fazer racionamento de água. Porque quando todos nós morremos um pouquinho, cedemos um pouquinho, abrimos mão dos nossos direitos, a comunidade inteira possa se beneficiar. Jesus, ele era filho de Deus, ele era próprio Deus. Ele podia muito bem viver num palácio luxuoso, com todas as regalias. Mas a Bíblia diz: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele tinha direito, tinha todo o direito de morar num lugar bem melhor, ter uma casa, mansão, mas ele abriu mão desses direitos. Hoje em dia, o que acontece? Quando alguém ocupa uma posição de destaque na sociedade, ele quer fazer dinheiro, quer acumular riquezas. Senhor Deus tinha direito à fama, a prestígio.
quando ele acabara de realizar aquele milagre de 5 pães e 2 peixes, a Bíblia disse que o povo pretendia proclamá-lo rei à força. Mas ele rejeitou e ele se isolou para o monte. Ele tinha direito de ser rei, aliás, ele era rei dos reis, mas ele recusou. Ele tinha todo esse direito, mas ele negou, rejeitou. Irmãos, portanto, fazer sacrifício é você morrer, significa é você fazer pequenas concessões, é você partilhar, é você compartilhar, é você assumir responsabilidade social, é você evitar ao máximo o monopólio. O próximo slide, por favor. Conhece um milagre de 5 pães e 2 peixes. Coloque você no lugar do menino. Aquele menino era um menino inteligente, né? E que preparou um lanche, 5 pães e 2 peixes, talvez tudo para ele ou para a família. Aliás, todos deveriam ter feito a mesma coisa, só que aquele menino preparou para alimentar a si mesmo e a sua família. Ele podia muito bem dizer para os demais que estavam lá: puxa, vocês também deveriam ter trazido os seus lanches, deveriam ter preparado comida para vocês mesmos. Assim como nós dissemos hoje em dia, a gente não liga muito para os outros. É importante que eu e minha família seja alimentado. Esse cara não trouxe, é azar dele. Se ele não preparou, azar dele. É importante que eu e minha família sejam salvas, sejam nutridos. Mas o que o menino fez? Ele cedeu lanche, o alimento que iria alimentar a sua família. Quando ele colocou esse alimento nas mãos de Jesus Cristo, quando ele cedeu, ele abriu mão desse direito de ele mesmo consumir todo o seu alimento. O que aconteceu? Não somente a família dele foi alimentada, mas milhares de pessoas e centenas de famílias foram alimentadas. Eis o princípio, a sabedoria. Quando você se sacrifica, quando você faz concessões, quando você morre, uma pequena parte de você morre, Jesus vive e todos nós vivemos juntos. Mas não somente recursos materiais que precisam ser partilhados, poder e autoridade também. Vocês ouvem falar um intelecto chamado Stephen Covey, né? É um dos autoridades no assunto de liderança. E ele define 2 teorias sobre como entender poder. A primeira teoria se chama, eu traduzi, teoria de esgotamento. O que significa essa teoria de esgotamento? Quem segue essa linha de pensamento acha que o poder é limitado. Quanto mais você usar esse poder, ele se torna escasso, se esgota. Quanto mais você distribui esse poder para os outros, você fica menos poderoso. Por isso é teoria de esgotamento. Resultado de um líder que segue essa linha de pensamento: não há ninguém por perto, não há líderes jovens emergentes, porque ele monopoliza todo o poder, tem medo de dividir o poder com os outros, porque ele acha que é um bem esgotável, um bem limitado. Existe outra teoria que é justamente contrária à primeira, é a teoria de abundância. Nessa teoria, o líder pensa da seguinte forma: não, poder é ilimitado. Quanto mais partilhar, quanto mais dividir com os outros, esse poder aumenta. Ele fica mais poderoso ainda. Por meio dos jovens líderes emergentes, ele amplia ainda mais o âmbito de sua influência. Resultado disso, ele forma novos líderes.
Jesus Cristo, também fez a mesma coisa. Essa teoria não é nova. Jesus já apresentou essa teoria e a praticou. Veja o slide número 6. Mateus 10, versículo 1. Diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus deu autoridade para seus discípulos, ele não monopolizou. Jesus não somente partilhou pão e vinho com seus discípulos, mas também partilhou seu poder e autoridade com eles. Ele não monopolizou o poder, ele podia muito bem ter feito isso. Como ele era filho de Deus, se ele quisesse chamar toda a atenção só para ele podia muito bem monopolizar seu poder e autoridade de curar e operar milagre. Olha, ninguém mais, só eu. Vocês só vão ficar observando. Ele podia monopolizar o prestígio, fama, popularidade, mas ele não fez isso. Ele dividiu o seu poder, a sua autoridade com os demais. O que justifica a razão da existência da igreja no dia de hoje. Porque Deus concedeu a nós parte do seu poder e parte de sua autoridade. Nem por isso Jesus deixou de ser um líder carismático. Ele era tão influente que a história da humanidade se divide em duas partes, tendo ele como referência, antes de Jesus e depois de Jesus. Ninguém chama Jesus de autoritário. Ele foi totalmente humilde. Ele morreu para poder servir os outros. Ao preparar esse sermão, eu fiz uma indagação para mim mesmo e Deus me iluminou. Fiquei perguntando para mim, por que Deus fez questão que seu povo, no Velho Testamento, sacrificasse tantos animais? Todos os dias o povo de Deus tinha que sacrificar animais. Por que ele fez questão disso? Eu acho que Deus queria ensinar ao seu povo quão importante era o sacrifício. Ao ver animais sendo sacrificados, acho que Deus queria lembrar seu povo quão importante é o povo de Deus se sacrificar. E como o povo era muito ignorante, obstinado, no devido tempo, o próprio Deus fez questão de vir, assumir a forma humana e se tornar um sacrifício. E ele demonstrou claramente o princípio que nós acabamos de ler hoje. Quando você morre, você vive. Ele morreu na cruz, mas pela ressurreição ele viveu novamente. Foi uma demonstração, diria, tridimensional, cinematográfica, visível aos nossos olhos. Está vendo? Quando você morre, você não morre eternamente, mas você vive. Apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, apresenta aquela famosa fórmula binária, que é o sacrifício vivo, o conceito de sacrifício vivo. Sacrifício implica na morte, morte viva. Dois elementos contraditórios, mas essa fórmula é verdadeira, a morte e a vida. Portanto, eu desafio, irmão, como igreja, como comunidade, como cada indivíduo, você precisa morrer, para que Jesus possa viver, para que todos nós possamos viver. Quando eu morro, Jesus vive e nós vivemos. Portanto, repito o versículo 35 do texto: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Você quer se tornar maior? Então seja servo. Você quer ser o primeiro? Quer se destacar na sociedade? Então seja escravo dos outros.
Este é o paradigma que Jesus nos apresentou. Quando Jesus morreu, nós achamos que era fim dele. Mas não era fim. Ele viveu, ressuscitou. Ele mostrou para nós que na morte há vida. Uma das características marcantes da liderança do Senhor Jesus Cristo é justamente sacrifício. Irmãos, houve era no passado onde um líder podia liderar seu rebanho, seus seguidores, apenas com uma boa palavra, com um belo discurso, às vezes com ameaças, opressão. Hoje em dia isso não cola mais, irmão. Será que não percebeu? Hoje em dia, só palavra, ameaça, opressão, não funciona. Como você pode conquistar o coração das pessoas? Somente através do sacrifício. Liderança sem sacrifício não é mais liderança. Evangelho sem sacrifício não causa mais impacto neste mundo. O sacrifício é fundamental. É hora de você decidir. Ou você segue o paradigma deste mundo, e você vai com Maria vai com as outras, ou você segue o paradigma do Senhor Jesus Cristo. Repito como João Batista falou, é necessário que Jesus cresça e você diminua. Somente quando eu morro que Jesus vive. E todos nós vivemos. Esta fórmula é contraditória, concordo com você. Esta fórmula é paradoxal, concordo com você. Mas é verdadeira. Que funciona. Curva a sua cabeça, irmão. Será que adianta a gente ficar aqui na igreja, falando, pregando sermões bonitos, fazendo um monte de coisas, um monte de reuniões, blá, blá, blá? Quando, na verdade, o que este mundo precisa ver é a igreja que morre, uma igreja que sacrifica, uma igreja que se crucifica. Porque o poder e a autoridade de Deus vem por este meio, o meio de sacrifício. Pai, hoje eu rogo ao Senhor que a Igreja Unida seja uma igreja que sabe morrer, que sabe abrir mão dos direitos que nós temos, em benefício da toda a comunidade, em benefício deste Brasil afora. E que os membros da nossa igreja sejam consistentes no que fala e no que faz. Eu os que peço, para que nós possamos viver mais uma semana com esse princípio em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.